Oi, pessoal! Espero que estejam gostando da especialidade de patrimônio. E agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro para falar um pouquinho de alguns patrimônios históricos que essa cidade maravilhosa tem, que falam em relação à monarquia aqui no Brasil. Nesse vídeo nós vamos ter então alguns patrimônios relacionados à monarquia. Mais para frente postaremos outros vídeos relacionados à República, a Santa Teresa e outros lugares também do Rio de Janeiro. Alô, galera da Hora do Clube! Estamos aqui hoje no Rio de Janeiro, na famosa Praça 15, que um dia foi chamada de Paço do Rei, né? Terreiro do Reino. Por quê? Porque aqui nós temos várias coisas que refletem a era da monarquia. Hoje estamos aqui em frente ao monumento, que é o chafariz do Mestre Valentino, tá? Esse chafariz do Mestre Valentino, ele foi construído na época da monarquia, praticamente, porque os navios vinham até aqui, atracavam até aqui, trazendo, na maioria das vezes, navios negreiros, né? Onde desciam os negros, que os seus compradores colocavam eles aqui e levavam à venda, ok? E nós temos também, com o passar do tempo, com a chegada da família real, o que aconteceu? Isso aqui ficou apenas como um chafariz mesmo para se lavar roupa, onde os negros vinham vender suas cocadas. Era uma praça praticamente comercial, onde os negros predominavam, faziam seu trabalho comercial, ok? E aí, o que aconteceu com os navios negreiros que vinham para cá? Foi criado um outro porto, que é no Valongo, que é numa outra praça que nós iremos conhecendo aqui na Praça Mauá. Lá ficou o porto só praticamente para navios negreiros. E aí, lá que sim, existia a grande venda de escravos negros. Alô, galerinha da Hora do Clube! Estamos aqui agora no Arco dos Teles. O que seria o Arco dos Teles? Como eu havia falado para vocês, nós estamos aqui na Praça 15, ou Paço do Rei, Terreiro do Reino, ou Paço Real, que hoje é Praça 15. E aqui é o Arco dos Teles. Esse arco aqui, que é esse abobado aqui, ficavam a vizinhança do Palácio Imperial, tá? E aqui moravam os vizinhos do rei, né? Como vocês vão conhecer aqui, ainda existe toda a questão arquitetônica, ela está mantida desde a época do rei, de quando Dom João VI chegou no Brasil. E aqui tem um caso muito interessante, galerinha, que talvez vocês não aprendam na escola, né? Porque as pessoas pensam que Dom João VI só veio ele, a mulher, os filhos, né? Mas não, na verdade, com Dom João VI veio milhares de pessoas. Foram mais ou menos 6 naus que trouxeram as pessoas fugindo de Portugal, né? Da guerra que o Napoleão Bonaparte estava fazendo na Europa, né? Aí Dom João VI veio para cá. E aí, o que tinha aqui? Tínhamos aqui no Brasil os apoiadores da monarquia. Então, todas essas casas aqui, elas foram restituídas, né, da maneira que eram antigamente, depois do incêndio que teve aqui. Só que antes disso tudo, essas casas, o que aconteceu? As pessoas que moravam nela, os vizinhos do palácio, eles foram expulsos para que se colocasse a vizinhança que tinha vindo com os reis de Portugal, tá? Então, isso aqui é uma coisa, é a história viva da nossa história de monarquia no Brasil, tá? Se você vier aqui no Rio de Janeiro, você vai conhecer o Arco dos Teles, que fica aqui na Praça 15, pertinho do Paço Imperial, pertinho do chafariz do Mestre Valentino, e onde você vai conhecer toda a história do Rio de Janeiro de uma maneira mais antiga, que a gente chama de Rio Antigo. Valeu, galera! Novamente na Praça 15, como eu disse para vocês, é uma praça muito rica, de muita informação, de muita história, principalmente para nós brasileiros, né? E eu quero mostrar para vocês agora esse Outeiro do Carmo. Esse Outeiro do Carmo era, na verdade, um convento religioso católico, né? Que tem grande importância na história do Rio de Janeiro e do Brasil. Por que eu falo isso? Porque esse outeiro aqui do Carmo, ele foi estabelecido na época bem antes da família real chegar aqui no Brasil. E quando a família real chegou aqui no Brasil, como vocês sabem, o Dom João VI era príncipe regente. Por que ele era príncipe regente? Porque a mãe dele era a rainha de Portugal, Dona Maria, né? Conhecida mais como Dona Maria Louca. Isso mesmo, porque ela era meio
piradinha, né? Ela tinha umas loucuras delas aí. Aí Dom João VI, como ele queria reger o país, né? Daqui do Brasil, né? Ele colocou a mãe dele ali, Dona Maria Louca, onde ela ficou até o fim dos seus dias. O Dona Maria Louca morreu nesse outeiro de São Carmo, né? Que é um outeiro muito querido, muito bonito, que tem uma história muito legal, religiosa. E segundo, né, diz a lenda, Dom João VI tinha uma amante, que ele mandou para o Brasil naquela época e internou aqui. Que era só atravessar a rua, né, para ele poder ver a amada, né? Escondido de Dona Carlota Joaquina, a rainha do Brasil. Clube, estou aqui novamente com vocês para contar para vocês um pouquinho mais da história aqui da Praça 15, ou melhor, do Terreiro do Paço Imperial, como era mais conhecido da época, né? Então vamos falar agora da igreja Nossa Senhora do Carmo, que essa igreja aqui, ó, que vocês estão aqui ao meu fundo, foi uma igreja muito importante na história da nossa monarquia brasileira. Por que eu digo isso? Porque nessa igreja aqui, Nossa Senhora do Carmo, ou conhecida como Igreja Real, é onde foi coroado Dom João VI foi coroado rei, e depois disso seu filho Dom Pedro I foi coroado rei do Brasil e imperador do Brasil. Tá? É uma igreja de suma importância para a monarquia brasileira e para a nossa história. Se vierem até aqui ao Rio de Janeiro, venham conhecer mais um pouquinho da história do Brasil. Estou aqui na Praça 15, mostrando para vocês alguns lugares que são da era da monarquia, a monarquia brasileira, no caso, né? Estamos hoje aqui, ó, no Paço Imperial, onde foi a residência e onde o governo de Dom João VI com sua família, quando fugiram para cá, residiram e operaram o Brasil naquela época, tá? Esse palácio ele tem muita história, porque na verdade ele abrigou aqui Dom João VI como rei, como príncipe regente, Dom João VI como rei e os filhos, Dom Pedro I, que ficou o famoso conhecido Dia do Fico, quando a monarquia portuguesa queria levar Dom Pedro I para Portugal e ele decidiu ficar no Brasil como rei. E aí ele veio em duas janelinhas aqui, com o povo todo aqui na praça e ficava. Era o famoso Dia do Fico. Depois tivemos aqui no mesmo Paço Imperial, nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, da Princesa Isabel. Então esse prédio ele é muito importante para a nossa história. Independente de monarquia ou não, mas é muito importante. E aqui tinha uma, na minha opinião, que eu acho que é uma das tradições mais bonitas da realeza, que era o famoso beijamão, onde o rei e a rainha sentavam nesse vão que vocês estão vendo aqui no portão, ficava todo mundo ali, e o povo, a plebe todo ia lá e contava suas histórias, suas dificuldades familiares, e beijava a mão do rei para isso aqui depois que melhorar a vida deles. E de fato melhorava, são curiosidades que a história conta. Valeu? Esses foram então os patrimônios aqui relacionados à monarquia. Fiquem ligados então nos próximos vídeos que nós vamos ter com outros lugares também. Então é isso, pessoal. Tchauzinho!